Seja bem-vindo ao Planeta Campo Entrevista, um programa semanal que traz até você um bate-papo com grandes líderes do agronegócio e da sustentabilidade. Hoje vamos falar de temas como a reputação do Brasil no cenário ambiental e climático internacional, as contribuições do setor de árvores cultivadas para a preservação da biodiversidade e os desafios e soluções para a regulamentação do mercado de carbono no Brasil e no mundo. E a gente fala sobre todos esses temas com uma pessoa que tem conhecimento e experiência de sobra. A conversa de hoje é com ele, que é embaixador licenciado e diplomata de carreira com atuação dentro e fora do Brasil em diversos países e diferentes governos. Nosso convidado também participa de diferentes comitês internacionais de sustentabilidade da FAO, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, além de ser diretor executivo da IBA, a Indústria Brasileira de Árvores, e ainda se dedica ao papel de cofacilitador da coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura. Nosso entrevistado de hoje é José Carlos da Fonseca. Estamos começando mais um Planeta Campo Entrevista, hoje com José Carlos da Fonseca, que é diretor executivo da Indústria Brasileira de Árvores e cofacilitador na coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura. Seja muito bem-vindo, José Carlos. Muito obrigado pela oportunidade de me receber. Muito obrigada a você por ter aberto um espacinho aí na sua agenda tão apertada para conversar aqui com a gente no estúdio. Queria começar falando, sobre a coalizão Brasil, que está completando aí 8 anos nesse ano de 2023. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, então, do trabalho que vocês realizam, como que vocês fazem para juntar, numa mesa de discussões aí diversos pontos de vista e como que isso tem contribuído para a gente fazer o desenvolvimento sustentável do Brasil? Com muito prazer. A coalizão Brasil, Clima, Floresta e Agricultura nasceu, como você disse, há cerca de 8, 9 anos atrás, no auge daquele contexto bem conflagrado, desafiador, das discussões em torno que levariam à aprovação do Código Florestal. Foi um processo longo, difícil, posições muito antagônicas, muito polarizadas, até que, aos poucos, fosse se configurando esse desenho, essa arquitetura, que juntava em torno da mesa, buscando convergências e mínimos denominadores comuns, pessoas, entidades, instituições que traziam perspectivas diferentes. A coalizão, ao longo desses anos, se consolidou. Hoje nós somos mais de 350 membros, uma representação muito plural do setor privado, empresas, do setor financeiro, bancos, da sociedade, as principais organizações da sociedade, ONGs, da academia, algumas das figuras e instituições de maior relevo. E a nossa missão principal, no chamado Livro Verde que a coalizão aprovou no seu nascimento, é discutir aspectos dessa ampla agenda sobre o uso da terra no Brasil e como conectar clima, floresta e agricultura. E temos feito isso numa governança bem interessante, bem engenhosa, que possibilita o aprofundamento, às vezes mais substantivo, mais técnico, nos assuntos, nas verticais de que nós nos ocupamos. Imagine aí todo tipo de assunto, questões fundiárias, questões de energia, questões de desenvolvimento socioambiental, questões de clima, de mercado de carbono e por aí vai, através de grupos de trabalho que têm focos, relatórios, articulam e promovem uma interlocução bem ampla com outros setores. Então, virou um coletivo de grande sucesso e eu tenho a felicidade hoje de ser um dos cofacilitadores. Normalmente, nós temos na liderança da coalizão alguém que represente o setor privado, que é o meu caso hoje, e ao meu lado a Renata Piazon, que é do Arapiaú, que representa a sociedade. Então, com isso e um time enxuto de qualificados profissionais aí que tocam a coalizão, nós temos ocupado um bom espaço e assim, feito ampliar a voz desse combinado tão grande, tão diverso. Nós temos como princípio a ideia de que o nosso principal objetivo é criar convergências, né? Nessa multiplicidade de atores e de vozes, buscar aquilo que nos une, né? Construir aquilo que nos permite convergir.
e dentro de um princípio de que nem sempre você terá, nesse universo tão plural, um consenso absoluto. Mas em alguns temas há grande convergência e desde que não haja assim, uma falta de consentimento, mesmo que você não tenha convicção de que aquele é o assunto do seu interesse específico, um dos 350 membros, você concorda, você aceita que aquilo seja uma manifestação do coletivo. Então, é um processo permanente de diálogo, de democracia, de ouvir o outro, de se colocar na posição do outro, né, do outro lado da mesa. E tem sido um bom exercício para o Brasil. Que bacana. Agora eu queria falar um pouquinho, né, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e diversos líderes, autoridades, né, apontam o Brasil como uma potência agroambiental. Mas é assim que a gente vem sendo visto no mundo? O Brasil é, assim, inescapavelmente uma potência agroambiental, pelo seu tamanho, pelas suas características, pela diversidade biológica que aqui está reunida, o país mais megadiverso, pelos 12% da água doce do mundo que estão aqui, enfim, pela riqueza dos nossos biomas, pela própria dimensão, pela revolução verde que nós fizemos, nos transformando de um país que importava alimentos há 50 anos atrás em um país que hoje ajuda a alimentar 10% da população do mundo. A característica importantíssima do Brasil de estar avançado sob qualquer termo de comparação na transição energética para uma matriz limpa, cada vez mais descarbonizada, mais renovável. Então, assim, o Brasil tem todos os atributos para exercitar essa sua vocação. Sim. Agora, não adianta ter os atributos se nós não tivermos a capacidade de traduzi-los na força da nossa voz, na diplomacia, na política internacional. O Brasil já viveu altos e baixos nesse processo. Eu, quando comecei minha carreira como jovem diplomata final dos anos 80, o Brasil era um país muito estigmatizado no mundo. Era quase um pária. Lá por 87, 88, o Brasil destruía a Amazônia, o Brasil tinha problemas de direitos humanos, o Brasil ainda vivia um regime de exceção, não tinha terminado a transição para a democracia, não tinha feito suas primeiras eleições, o Brasil tinha problemas graves. Eu me lembro que eu era o porta-voz, digamos assim, da Embaixada do Brasil em Washington, onde eu servi como diplomata, primeira vez, quando mataram o Chico Mendes. Aquilo causou uma comoção internacional. O Brasil ficou isolado, tinha campanhas internacionais, não compre produtos do Brasil. O hambúrguer dessa cadeia não é de carne do Brasil. Enfim. O que aconteceu de lá para cá? O Brasil se reinventou. Em primeiro lugar, é fundamental reconhecer o problema. O Brasil, naquela altura, reconheceu. Ainda no governo Sarney, justiça seja feita, foi criado o IBAMA. O Brasil, em seguida, se candidatou para sediar a Rio 92, a Conferência da ONU sobre Clima, Meio Ambiente e Desenvolvimento. E a partir dali, de patinho feio, estigmatizado, né, e pária, o Brasil foi se transformando em um país líder. Ajudou a desenhar esse edifício normativo global da Convenção do Clima, da Convenção da Biodiversidade. O Brasil virou um país grande nessa mesa tão importante. Nós estamos de novo numa fase com grande potencial, com grandes possibilidades. O Brasil tem feito coisas certas. Tem problemas? Tem problemas. O que nós fizemos de positivo de combate ao desmatamento ilegal, as ilegalidades na Amazônia que levaram ao desmatamento durante anos, nós, entre 2005 e 2010, 12, conseguimos um feito que até hoje o mundo celebra, de redução e de eficácia das políticas de comando e controle na Amazônia. Depois nós descuidamos disso. Nos últimos anos tivemos, infelizmente, uma retomada da ilegalidade ali, com garimpo ilegal, nós temos assistido esses dramas, né, como, por exemplo, nas terras Yanomamis. Tivemos aumento de criminalidade em geral, assassinatos, né, grilagem de terra, ocupação ilegal de terras públicas, enfim. Tudo isso precisa ser revertido. O Brasil tem que demonstrar ao mundo que mudou e que está tomando de volta as rédeas dessa sua vocação. E uma outra coisa que a gente tem muita oportunidade de ser protagonista é o mercado de carbono, mas, novamente, a gente precisa, né, de uma governança para que isso aconteça. Como que você vê essa questão? Como que a gente precisa avançar na regulamentação, como isso é importante para que realmente o Brasil aproveite essas oportunidades aí que, segundo a CNI, projeta, né, que o Brasil pode ter em receita cerca de 128 bilhões de dólares aí nos próximos anos. Então, como que a gente faz para aproveitar todo esse nosso potencial? Verdade. Essa pergunta permite sempre lembrar aquele alerta do velho Roberto Campos, avô do presidente do Banco Central, que dizia que o Brasil não perde uma chance de perder uma chance, né? Então, nós já perdemos algumas oportunidades históricas em vários
em várias frentes. Nessa do carbono, do mercado de carbono, nós estamos deixando passar o bonde. Já tivemos chance de estar em posição mais avançada, mas antes tarde do que nunca. Por que nós perdemos chance? Primeiro, porque o Brasil tem esse potencial todo que nós acabamos de comentar. Depois, porque no momento certo, lá nos anos, no início dos anos 2000, o Brasil chegou a se engajar com o apoio do Banco Mundial num exercício, o Ministério da Fazenda, outros órgãos do governo, para poder criar o seu próprio, desenhar um mercado de carbono adaptado às nossas características, à nossa realidade. Era um exercício chamado PMR, que chegou a avançar bem e se espelhava muito no exemplo europeu, do sistema europeu de comércio de emissões, o ETS, que é o mais bem sucedido sistema regulado numa jurisdição de países, no caso um bloco de países. Então a gente teve chance até 2018, por aí, 19, de avançar para construir aquele mercado. Em 19 aquilo foi um pouco engavetado, aí voltamos à estaca zero. Projetos de lei no Congresso, alguns pareciam que iam avançar, muita discussão envolvendo entidades como CNI, CNA, IPA, Coalizão, as empresas, o setor privado, enfim. Há um consenso de que o Brasil não pode ficar fora desse diálogo sobre mercado de carbono. Até porque, do ponto de vista multilateral, que também tem suas disfuncionalidades, o mundo parecia, desde a Rio 92, avançar a passos relativamente coerentes ao longo do tempo para a construção de um mercado global regulado. Tanto que o protocolo de Kyoto chegou a configurar um mecanismo do desenvolvimento limpo, que criava um mercado de créditos de carbono, mas desenhou com uma tal complexidade que era quase uma maratona de obstáculos para conseguir. Alguns países, e o Brasil foi pioneiro nisso, e alguns setores, e o meu setor da IBA foi pioneiro, foi um dos setores pioneiros, conseguiram inscrever e promover projetos de comercialização de crédito de carbono ao abrigo do protocolo de Kyoto, naquele mecanismo de desenvolvimento limpo. De lá para cá, quando chegou em 2015, na COP de Paris, no Acordo de Paris, se entendeu que era preciso avançar para um modelo mais simples, mais eficiente, e é o que o Acordo de Paris promoveu. Pena que, desde então, a cada COP a gente tem avançado a passos muito lentos, né, para constituir a regulamentação nos detalhes desse mercado. Tem o famoso artigo 6.2, 6.4, que todo mundo esperava que seria finalmente regulamentado lá em Glasgow, na COP 26, né? Depois também no Egito, no ano passado. Agora se mira a COP 28 em Dubai, mas o fato é que está chegando lá. Se o mundo tivesse um mercado regulado de carbono organizado, funcional, o Brasil, por não ter feito seu dever de casa, estaria com dificuldade de dialogar com esse sistema internacional. Então, como, por um lado, houve esse atraso até típico das dificuldades do sistema multilateral, com 200 países, é sempre muito complexa a negociação, o Brasil quase que ganhou uma chancezinha de não ficar fora desse bonde. Então, assim, mais uma vez agora, no governo novo que começou, há uma perspectiva, nós temos participado de inúmeras reuniões, uma série de ministérios se articularam, têm ouvido o setor privado, têm ouvido a sociedade, têm conversado com a coalizão, e tudo leva a crer que nos próximos dias deve ser submetido ao Congresso um projeto, um texto que pode vir a se transformar num substitutivo de um dos projetos de lei que estão em tramitação no Congresso para finalmente dar ao Brasil a chance de ter o seu próprio mercado de carbono, que tem que ser robusto, tem que ter integridade, tem que ser confiável, né? Tem que dialogar com os sistemas que existem no mundo, com um sistema global que em algum momento vai nascer, e tem que fortalecer essa índole regulada do mercado, sem discriminar ou prejudicar, sem que seja em detrimento do mercado voluntário. Também tem seu vigor, tem suas características e que está funcionando relativamente bem em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil. Tá certo. José Carlos, vou te pedir uma licença para a gente fazer um intervalo rapidinho, mas fica comigo porque daqui a pouquinho a gente volta para conversar um pouquinho mais com José Carlos da Fonseca. Até já.
Estamos de volta com o Planeta Campo Entrevista, que hoje conversa com José Carlos da Fonseca. José Carlos, a gente já falou bastante aqui sobre o mercado de carbono, sobre o potencial do Brasil de ser uma potência agroambiental. Conversamos também sobre a Coalizão Brasil e agora eu queria falar um pouquinho sobre um outro setor que você também representa, que é o setor florestal, né? O setor aí de árvores cultivadas, né? Ele contribui muito para a preservação da nossa biodiversidade. Então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre como isso é feito, do manejo sustentável que é feito nesse setor, sobre os bioprodutos que nós temos, né, advindos aí do setor florestal. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Com muito prazer. Eu há 4 anos e pouco deixei o Itamaraty, onde eu fiz uma longa carreira, e ao lado também vindo de uma longa carreira na vida pública do Paulo Artung, que foi governador do Espírito Santo, viemos para a IBÁ, Indústria Brasileira de Árvores, que está completando também seus 9 anos. E que nasceu da fusão de 4 associações que representavam distintos elos do que, naquela ocasião, se percebeu, era uma cadeia ampla que tem em comum o fato de que as árvores são cultivadas, as florestas são cultivadas com finalidades econômicas, industriais. Então nós reunimos 50 empresas importantes desses diversos segmentos e com essa base florestal como pano de fundo comum e mais 10 associações florestais estaduais. O Brasil é uma referência nesse setor. Esse setor tem empresas de mais de 100 anos aqui no Brasil, as grandes empresas brasileiras do setor, reúne empresas internacionais, de capital internacional, também centenárias, importantes, dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, da América Latina. Então, é um setor muito consolidado, muito parrudo, muito forte. Vou dar alguns números. Nós cultivamos árvores com finalidade econômica em praticamente 10 milhões de hectares pelo Brasil. Isso é muita coisa. Ao mesmo tempo, esse mesmo setor, essas mesmas empresas, preservam pouco mais de 6 milhões de hectares, bem acima do que determinaria a legislação, o Código Florestal. Uhum. Por quê? Porque nós compreendemos lá atrás, por várias razões, uma delas, nós compreendemos lá atrás que nós precisamos dessa simbiose, dessa interação da floresta cultivada com a floresta nativa. E desenvolvemos um sistema de manejo florestal que virou uma espécie de marca registrada do Brasil e respeitada e copiada mundo afora, que é o sistema de manejo florestal por mosaicos, em que você intercala as florestas cultivadas, que são plantadas, colhidas e replantadas, com florestas nativas que são preservadas permanentemente. Então, tem o desenho de mosaico, que tem fotos e imagens aéreas lindas que mostram isso em várias regiões do Brasil. Outra coisa interessante é que é um setor que se notabilizou sempre por investir muito em inovação, em ciência e tecnologia, para ganhar produtividade. Vou dar um exemplo que ilustra muito isso. As principais espécies vegetais das nossas florestas cultivadas são, pela ordem de tamanho, eucalipto e pinos. O eucalipto, por exemplo, que é uma espécie originária da Austrália, lá no seu habitat natural, tem um ciclo de vida longo, de 16, 17, 18 anos, até chegar à idade para ser colhida, cortada. Aqui no Brasil, graças a décadas de muitos investimentos das nossas empresas, com apoio da Embrapa, de universidades, de centros acadêmicos, mas as empresas investem muito nisso e promovem muito isso, nós fomos tendo ganhos na biotecnologia, na seleção das espécies, né, para que esse ciclo de vida fosse encurtado para 6, 7 anos. Com 6, 7 anos hoje, nós podemos colher as nossas árvores. Então, isso tudo é sinal de avanços em termos de intensificação sustentável da nossa produtividade. Nós estamos produzindo mais, gastando menos recursos. Esse mosaico florestal também nos possibilita, claro, evidentemente, manter, preservar e valorizar a biodiversidade. Temos cadastros de animais e vida silvestre registrada nas nossas propriedades pelo Brasil afora, enfim, e cursos de água, consumindo menos água para produzir mais. E o interessante disso é que, como é um setor que integra floresta com a atividade industrial, nós tivemos que trazer essa mesma perspectiva de avanços no uso cada vez mais otimizado dos recursos naturais para a atividade industrial. Então, é um setor que avançou muito na
transição energética. Então é um setor que está, assim, atende a sua própria demanda por energia com recursos próprios. É quase entrando em muitas das nossas plantas mais modernas, estão em plena era da circularidade. Elas são autossuficientes, porque os mesmos dejetos que antigamente iriam poluir a natureza, hoje eles se reincorporam no processo produtivo para virar energia, para serem queimados, para serem transformados em bioóleo, para terem outros usos. Enfim, é um setor muito interessante. Além disso, é um setor que está presente em mais de 1.000 municípios do Brasil, levando o desenvolvimento, impactando do ponto de vista socioambiental positivamente o Brasil, os brasileiros e brasileiras, em lugares que antes eram lugares adormecidos, com pouco dinamismo, geralmente fora dos eixos de desenvolvimento dos estados. Então, nós fomos para aquelas regiões antes sem vocação econômica. Então, são regiões que se transformam. O IDH das regiões em que chegam as nossas empresas claramente dá um salto comparado com a sua região. Então, descentralizamos o desenvolvimento, levamos impacto positivo, criamos emprego. Ao todo, entre empregos diretos e indiretos, o setor gera aí quase 2 milhões de postos de trabalho. É uma coisa muito importante. O setor tem um histórico muito grande nisso. Por quê? Porque o setor entende que isso é positivo, faz parte, o mundo só vai ser melhor se nós fizermos a nossa parte, mas também porque o setor foi pioneiro lá há mais de 20 anos atrás na adoção de algumas das regras e critérios mais rigorosos para certificação internacional. Nosso setor não vende para o mundo, não tem o tamanho que teria, não teria o tamanho que tem, se não tivesse adotado essas certificações internacionais muito rigorosas, que nos obrigam, desde antes dessa sigla ficar famosa, a cumprir os ditames do chamado ESG. Então, na questão socioambiental, na questão do manejo florestal, de uso dos recursos naturais, de água, de solo, etc., é um setor muito antenado para o papel ecossistêmico que tem, com suas florestas sequestrando carbono, né? Substituindo produtos de origem fóssil por produtos de origem renovável, né? Toda a substituição que o papel vem promovendo nas embalagens, né? Nos novos usos das fibras vegetais na roupa da gente, né? Fios de origem vegetal substituindo poliéster de origem fóssil, na indústria de cosméticos, na indústria de alimentos, enfim, uma infinidade de novos bioprodutos que esse setor que exporta mais de 12 bilhões de dólares, portanto contribui muito para a balança comercial do Brasil, despeja na nossa vida no dia a dia. Perfeito. José Carlos, foi um prazer conversar com você hoje aqui no Planeta Campo Entrevista. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade, sempre à disposição. Perfeito, muito obrigada mais uma vez. Bom, e o Planeta Campo Entrevista de hoje vai ficando então por aqui, mas eu te vejo diariamente de segunda a sexta-feira no Planeta Campo ao meio-dia, ao vivo, hein? Até lá, tchau, tchau! Planeta Campo Entrevista. Patrocínio. JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. UPL. Apoio. SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade.